Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, paramos aqui no último vídeo, né? No exercício 5, já terminamos ele. Vamos lá para o exercício 6 agora. Então tá lá, olha só, aquele nosso rabisco aqui perto de 3.000, ó, ele fugiu do traço característico, né? Então até aqui, até o exercício 5, ele tinha um traço muito característico aqui, ó, de carbono sp3, né? Estiramento CH de carbono sp3. Muito bem, quando a gente passa para o exercício 6, eu tenho o mesmo traço, só que não vem até o fundo, né? Então isso pode acontecer, mas ó, perceba que a característica do traço ela é muito parecida, né? Então ela é parecida, mas ela é menos profunda, né? Então vamos brincar aqui de interpretação, né? Traçamos um risco aqui em 3.000 e em 1.500, ó. Então existe depois de 3.000 um rabisquinho para cá, né? Ó. Existe depois de 1.500 também mais rabiscos aqui, ó. Existe aqui, perceba que existe esses padrões aqui que o tio chama de chifrinhos, tá? Esses rabisquinhos aqui. Isso aqui, gente, eu já vou falar para vocês, ó, é uma característica de aromático, tá? Toda vez que você vê esse rabisco aqui, essas ranhuras aqui saindo um pouquinho antes de 2.000, ó, tá? Isso aqui é característico de aromático. O que pode ser confirmado pela fórmula molecular que o espectro de massa me dá, né? Então, o espectro de massa me dá que a substância é um C7H8. Ó, perceba que nós temos uma alta deficiência de hidrogênios, né? Então, para um hidrocarboneto com 7 carbonos, se fosse um alcano, eu teria 16 hidrogênios, né? Mas eu tenho, na verdade, somente 8, ou seja, eu tenho uma deficiência de 8 hidrogênios. Veja bem, fica uma dica, né? Toda vez que eu pego compostos com alta deficiência de hidrogênio, isso é um indicativo muito bom de que eu possa ter ali uma substância aromática, né? Por quê? Porque um anel aromático, se a gente for pensar, um anel aromático ele nos traz uma deficiência muito grande de hidrogênios. Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente pensa num anel aromático, ó, aqui, ó, vamos pensar, vamos tirar a bolinha e vamos colocar as duplas aqui, ó, para a gente enxergar o fenômeno. Então, perceba que cada dupla dessa daqui, né, ó, cada dupla ligação me arranca 2 hidrogênios. Então aqui eu tenho 2, mais 2, mais 2. E o fato de eu ter uma cadeia fechada, né, eu tenho, na hora que eu fecho aqui esse carbono com esse, né, eu tenho que obrigatoriamente tirar mais 2 hidrogênios da minha cadeia para conseguir fechar, né? Então perceba que toda vez que eu tiver um anel aromático numa cadeia carbônica, eu tenho uma deficiência de pelo menos 2, 4, 6, 8 hidrogênios, né? E que é exatamente o que nós temos ali, né? Então, para eu ter aromático numa cadeia carbônica, eu preciso ter uma deficiência de pelo menos 8 hidrogênios. Eu posso ter mais, né? Então, eu posso ter mais cadeia aberta para cá com duplas ligações e tudo mais. Então, eu posso ter mais deficiência de hidrogênio. Mas fica a dica, né? Quando eu tenho alta deficiência de hidrogênio, isso pode ser um indicativo de aromático. Ou não, né? Eu posso ter aqui uma cadeia aberta gigantesca, né? Com uma dupla, 2 duplas, 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas, enfim. Eu posso ter uma cadeia aberta com muitas duplas ligações, o que pode me trazer aí uma deficiência de hidrogênios muito grande, certo? Mas vamos lá, vamos continuar a interpretação dos nossos espectros. Então, mesmo passando aqui o risquinho em 3.000, né? Aqui, ó, quando a gente passa o risquinho em 3.000, ó, você vê que tem coisa aqui pro cantinho, ó, que está aparecendo, né? E tem coisa aqui depois de 1.500. Então,
dá para a gente mapear esses detalhes, apesar de nós termos um espectro um pouquinho diferente, né? Então vamos lá, o que está saindo aqui que a gente pode achar na nossa tabelinha? Então, primeira coisa, né? Aquelas ranhuras ali antes um pouquinho de 2000, aqueles chifrinhos, aquilo lá é característico de aromático. A alta deficiência de hidrogênio também está me dizendo que eu posso ter aí um aromático. Tá saindo um pico lá, um pico médio depois de 3000, mas está coladinho no 3000, né? Eu posso procurar na tabela para saber exatamente depois de 3000, exatamente que 3000 é esse, né? Então esse 3000 que está saindo depois ali é perto de 3100, tá? Entre 3000 e 3100. Esse pico ali depois de 3000 é característico de estiramento CH de carbono sp2, né? Então é característico de alceno. Aqui, ó, ligação CH, só que alceno não é qualquer alceno, né? É um alceno, é um aromático que nós temos aqui, na verdade, né? Então você vai ter o estiramento CH em aromático, o típico estiramento. Perceba que ele pode sair desde 3050 até 3150, e ele tem um pico, segundo a nossa tabela aqui, um pico forte, tá? Pelo que você percebeu ali, ele não está muito forte, ó. Eu vou olhar ali, vamos olhar na tabelinha no detalhe, que você vai ver que aqui, ó, ele está mais médio do que tudo, ó. Esse pico aqui, ó, ele não está tão forte, mas já dá para ser considerado forte, né? Ele está saindo aqui, ó, ele está saindo perto ali de 40%. Vamos ver na tabela aqui no detalhe. Aqui, ó, ele está saindo em 3026. Ó, um pouquinho depois de 3000, ó. 3026, ele está com 37% de transmitância aqui, ó, 37, rebatendo aqui, ó, no eixo, tá? Então esse pico aqui ele está saindo depois de 3000, gente, tá? Olha lá. E esse pico aqui, ó, vamos lá, ó. Então 4 insaturações, né? Na verdade não são 4 insaturações, né? Eu tenho 8 de deficiência de hidrogênio que pode ser aromático. Então olha lá, ó. Eu tenho um estiramento CH de carbono sp2, tá? Eu tenho ainda o estiramento CH de carbono sp3. Então, opa, eu não tenho só anel aromático aqui, ó. Eu devo ter alguma coisa pendurada no anel aromático. Aliás, eu tenho um C7, né? Então eu tenho um anel aromático com alguma coisa pendurada, né? E essa alguma coisa pendurada é um carbono sp3. Normalmente esse pico vem aqui embaixo, né? E aí alguma coisa aconteceu para esse espectro dar uma recuada. Isso pode acontecer, gente, tá? Então ali, ó, nós temos umas ranhuras que são características de aromático monossubstituído, tá? Que tem só uma substituição no anel. Professor, o que é um aromático monossubstituído? É isso aqui, ó. Só relembrando, isso daí é da orgânica, eu vou relembrar rapidamente. Ó, tá aqui um anel aromático, né? Quando eu tiro esse hidrogênio que está aqui penduradinho, substituo ele por um grupo funcional, né, ou por alguma coisa, esse aqui é um típico anel aromático monossubstituído. Esse aqui é um dissubstituído, né? Tá? Então, anéis aromáticos monossubstituídos e dissubstituídos, eles trazem certos traços característicos no espectro de infravermelho, que eu consigo perceber isso na prática, olhando para esses traços, né? Olha lá. Então, aqui, gente, não tem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, não tem nessa tabela mais simples que a gente está trabalhando, né? Ó, esses dois picos aqui, ó, finos e bem profundos, que saem aqui perto de 700,
não, um do ladinho do outro, também são picos característicos de anel aromático monossubstituído. E esses dois médios aqui também, ó. Professor, da onde que você tira essa informação? Dessa tabela mais completa. Vamos ver se eu mostro ela para vocês. Eu não decidi ainda se eu vou mandar ela no material para vocês fazerem a prova, mas ela é mais completa do que aquela outra. Aquela outra com certeza eu vou mandar, ó. Então, tá muito ruim isso aqui, é uma Xerox, né? É difícil, mas vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, a tabela de aromático monossubstituído, ó. Vou pegar essa linha aqui, ó. Quando você olha aqui, ó, na escala, aqui nós estamos mais ou menos em 700, ó. O que ele está dizendo? Tem dois tracinhos bem finos e fundos, né? Esse F maiúsculo significa forte, que vai até lá embaixo, ó, né? Tem a legenda aqui embaixo que eu vou descrever para você, tá? Esse F maiúsculo que está descrito aqui, mas não dá para ver, né? Vamos ver se eu coloco mais aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Gambiarra do ensino remoto, hein? Aí, ó, com um pouquinho de boa vontade do professor a gente acerta tudo, olha lá. Ó. Não dá para mostrar tudo para você, tá? Mas aqui nós estamos bem na escala, ó. Tem a escala aqui, ó. Ó o 800 aqui, ó. Tá vendo 800? Então aqui é 700, ó. Agora vamos lá, ó. No 700 que é aqui, ó. Ixi, tô perdidinho. Aqui então nós estamos no 700, ó. Sai dois picos bem finos e bem fundos. Esse F maiúsculo quer dizer fundo. E a largura do traço, ele tá me dando a finura do pico. Quando o pico ele tá assim, ó, mais larguinho, né? Ele tá dizendo que o pico é mais largo, ó. Ó, isso aqui, ó, tá me dizendo, deixa eu ver aqui, ó, que o pico ele é bem largão aqui, ó. Ele forma como se fosse uma bacia. Já já nós vamos ver pico desse tipo. E esse F minúsculo aqui quer dizer fraco, quer dizer que ele não é tão profundo. O M quer dizer médio, ele vai até o meio do caminho, né? Então, ó, são traços muito característicos. Tudo bem? Ó, então, o que ele está me dizendo para aromáticos monossubstituídos? Quando eu pego essa linha aqui, ó, ele está me dizendo que saem dois picos aqui em 700, bem finos e fundos, e dois picos médios que saem lá depois de 1000. Ó, esse aqui é o tracinho do 1000, ó, tá vendo? 1000. Que saem lá perto de 1100, esses dois picos médios. Que são esses daqui, ó. Olha que legal. Que são esses daqui, ó. Olha, eles estão saindo lá depois de 1000. Estão saindo lá em 1100, ó. Então, quando eu tenho esses dois picos juntamente com esses dois picos, esses dois saindo lá em 700 e esses dois saindo em 1000, ali depois de 1000, isso aqui é característico de aromático monossubstituído. Certo, gente? Então, é bonito, né? Olha, é uma loucura interpretar isso aqui, mas é muito bonito. Aqui eu não coloquei legenda para cá, tá? Mas esses dois picos, normalmente eles acompanham esses dois. Ó, esses picos aqui, ó, por volta de 1500, que sai, também estão lá na tabela mais simples. Você quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui que o tio pontuou, ó, que são esses picos saindo aqui, eles estão lá na tabelinha, ó. Não estou inventando isso, gente. Olha lá. Quando eu tenho aromáticos, o tipo de vibração de estiramento, eu tenho lá para carbono, dupla carbono, tá? Só que de aromático, eu vou ter um pico saindo lá perto de 1475 e um pico saindo lá perto de 1600. Então eu vou ter, ó, perceba que aqui eu tenho um E, ó. Então eu vou ter dois picos. Um saindo lá em 1475 e um saindo em 1600. E a característica deles é de médio para fraco, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, verificamos aqui o nosso primeiro espectro de aromático. Ah lá, então exercício 6, espectro de aromático. Ó, eu vou passar para o 7. Ah, detalhe, né? Antes de passar para o 7, já dá para verificar aqui, ó. Se o espectro de massa me diz que é um C7 e eu sei que é um monossubstituído, já dá para bater o martelo, né? Na estrutura. Só com o espectro de massa
e o espectro de infravermelho. Já dá para dizer que é o tolueno, né? Porque ele é monossubstituído. Eu tenho 7 carbonos, então só pode ser o CH3 pendurado. Eu tenho um CH3 pendurado no anel aromático, tá? Então aqui, gente, só com o espectro de infravermelho e com o espectro de massa, que me fornece a informação da fórmula molecular, sem o espectro de RMN eu já bato o martelo na estrutura, tá? Agora, eu não vou fazer o exercício 7, eu vou deixar para o próximo vídeo, mas olha só, eu vou passar para o exercício 7 para você ver essas ranhuras que saem aqui um pouquinho antes de 2000, ó. O 2000 está aqui, ó, né? Então, ó, quando eu chego lá no 7, ó, perceba o padrão, ó, eu tenho as mesmas ranhuras, elas são parecidas, só que aqui eu tenho um outro tipo de aromático, certo? De substância aromática, ó. A deficiência de hidrogênio também é maluca, né? Mas vamos deixar isso daqui para o próximo slide, para o próximo vídeo, aliás, tá bom? Então, no próximo vídeo vamos fazer o exercício 7. Beijo, beijo e até a próxima.